te contar as histórias todas, tá certo? Bom, deixa eu começar aqui pelo início. Eu vou compartilhar contigo rapidinho aqui um material só para ilustrar um pouquinho aqui quem somos aqui. Só me dá um sinalzinho, ver se está na tela para você, se está rodando aí. Está na Chegou. tela aí? Tá? Beleza? Bom, a nossa operação Alcon, como o Ney já trouxe aqui, Evandro, é uma consultoria que nós temos 26 anos de atuação no mercado. Eu, particularmente, em consultoria, já somos 40 anos, tá, nessa atuação toda. Nós já há quase 30 anos, então, portanto, como Alcon, né, definimos os nossos projetos aqui na estrutura nossa em três grandes áreas de especialidade. Essa questão aqui da gestão estratégica envolve os projetos que diz respeito à parte mais de cima, assim, né, da tomada de decisão. Todo o desenho do planejamento estratégico, a parte de governança corporativa, né, toda a parte de fusões, aquisições, recuperação judicial. Essas são as partes mais chatas de estruturação de capital, montar um plano de negócio, é a parte mais chata dos projetos de consultoria, aquilo que demanda um pouco mais de tempo, assim, mais penso dentro do nosso processo, tá? Especificamente aqui na questão de governança corporativa, eu participo hoje de 12 conselhos de administração. Então, são um monte de operações, são quase 40 CNPJs que a gente está o tempo todo discutindo essas questões que são relevantes para o futuro da companhia, né? Principalmente no desenho e na modelagem estratégica do próprio negócio. Na estrutura de recursos humanos, a nossa maior especialidade está na construção de design da cultura organizacional. E aí passa basicamente por alguns elementos importantes, como a academia de líderes que forma, que qualifica as skills, as competências essenciais para que a liderança tenha suficiente envergadura para poder assumir essas posições de mando, tá? E na estrutura de marketing e vendas, aqui roda seguramente hoje 70% de tudo que a gente faz na consultoria. Nosso maior expertise é justamente esse, é de que maneira nós vamos ao mercado para conquistar este mercado. E nessa trajetória, então, portanto, de quase 40 anos, a gente passou por uma série de operações que são muito similares à própria central da Uniprime, né? Eu fiz trabalhos direto para várias centrais da Unicred, da Uniprime, especificamente aqui com agora o planejamento estratégico lá com o Teixeira. No Sicredi, todas as centrais a gente passou também fazendo todo o processo de qualificação. Eu passei muitos anos dentro do Sicredi, foram mais de 15 anos em atividade de consultoria dentro de várias cooperativas. E aí outras instituições financeiras, Banrisul, Squid, que é um banco digital, Banco Randon, Citibank, Safe2Pay, que é uma empresa de meios de pagamento, GetNet também, meios de captura, etc. No sistema, vamos dizer assim, que está muito afeto ao nosso público, né, que são médicos, que são alta renda, a gente também aqui, eu citei algumas empresas entendendo um pouquinho da dinâmica deste comprador, deste decisor que é o médico, né, que compõe grande parte dessa trajetória toda. E como é que a gente acabou agora com esse projeto dentro da Uniprime, lá com a Vânia lá? A gente montou o planejamento estratégico da Unicred, da Central, aqui do Rio Grande do Sul, e depois da Unicred Brasil. E com a cisão que houve, né, dentro do sistema, a Vânia nos chama para esse projeto dentro da Uniprime, e a nossa meta agora é acabar com a Unicred. Hum. É só isso que nós queremos, acabar com a Cressol, acabar com a Cicobi, acabar com todo esse povo aí. Nós queremos ficar líder do mercado aqui, né? Chegar de líder. É só essa nossa humilde pretensão nessa história toda, tá? Bom, o que que a gente aprendeu aqui nessa trajetória? Eu procurei colocar aqui, fazer um sacrilégio, né, Wander? Botar num slide aqui os 40 anos de consultoria, tá? Normalmente as empresas que nos procuram, elas estão atrás desse cara aqui, ó, de subir o patamar da companhia. Por quê? Patamar vira platô, platô vira penhasco. Se a gente não faz o negócio escalar, se a gente não tem condição de fazer com que o negócio cresça,
ou por um processo de expansão territorial, ou modernizando as nossas operações, botando robô na manufatura, inteligência artificial no back-office, se a gente não sair para algum mecanismo de inovação, sendo protagonista de algum movimento disruptivo, se a gente não profissionalizar a nossa cadeia de decisão, e se a gente às vezes não reestrutura capital, muitas vezes botando um sócio, fazendo uma joint venture, essas demandas todas acabam, de uma certa forma, limitando o crescimento da companhia. Organicamente, é muito pouco provável que a gente vá conseguir fazer grandes saltos quantitativos ou qualitativos de mudança. Muito embora a gente opte por esses caminhos aqui, a partir de um plano estratégico, né, nós vamos naturalmente encontrar aqui o que a gente chama aqui de 4 grandes quebra-molas aqui. Primeiro deles, pessoas. Não tem gente boa no mercado. É uma dificuldade, é um problema isso. A gente não encontra, em grande parte das empresas, a gente não encontra gente nem sequer capaz, né? A gente não encontra pessoas para trabalhar, né? Dia desse eu viajando com o presidente da Forte Atacadista ali de Santa Catarina, ele disse assim para mim: Clóvis, eu baixei a régua ali com o pessoal do RH, nós só não estamos contratando agora presidiários e assassinos. Agora, traficante, Ah, tornozeleira, tá valendo. Até o Bolsonaro tranquilamente poderia ser tranquilamente. contratado. E ainda assim nós temos 2.000 vagas em aberto no Forte Atacadista, né? Não tem gente para trabalhar. Essa questão aqui de recursos financeiros, de tecnologia, na nossa, aí dá para discorrer um congresso, né? Na nossa visão, isso a gente arruma, né? Dinheiro a gente arruma. Aonde? Em banco. O dinheiro está caro. Ok. Se você tiver um projeto consistente, um payback consistente, dado limites razoáveis de endividamento, a gente consegue buscar resultado a partir mesmo com esse recurso. Tecnologia a gente compra. Agora, pessoas afim, pessoas disponíveis, esse é um pepino, esse é um problemão. Do ponto de vista de gestão, 10% das empresas no planeta têm algum nível de estratégia. 90% das empresas no planeta, está documentado em vários estudos, tocam do almoço para a janta. A gente conversa com muita empresa nessa trajetória, a gente já atendeu mais de 40 cooperativas e muitas empresas do segmento privado, público, instituições financeiras, tudo que é tamanho e segmento que você puder imaginar. 10% das empresas têm um nível de planejamento. A maioria das vezes o que eu escuto no cotidiano é assim, Evandro: qual é a meta? Crescer. Quanto? Um monte. Aonde? No mercado. Fazendo o quê? Luta. Foco, força e fé, força na peruca. Não tem uma estratégia claramente definida. Ou então, manuais, books e mais papéis que ficam dentro de um sistema e que não transformam aquilo em algo execuível, aquilo que permita com que se tenha algum nível de governança sobre a própria estratégia. Então, esse é um problema endêmico aqui, ainda mais somado a uma questão que eu não marquei como grave aqui, mas que eu encontro muito: egos. Egos quebrando empresas, egos quebrando cooperativas, né? Onde esses arranjos societários ainda estão muito pouco trabalhados, muito pouco organizados. Do ponto de vista de operações, temos muitos processos redundantes, processos que não estão mapeados, perdas de produtividade, de eficiência, e se a gente somar todas essas estratégias aqui, a gente divide basicamente os caminhos do que buscar entre estratégias de save money, que vão economizar recursos dentro da empresa. Energia elétrica, matéria-prima, mão de obra. Quanto que as empresas estão deixando de oportunidade sobre a mesa? Em média, 10% sobre a receita bruta anual. Está sobre a mesa em desperdícios de coisas, desperdícios de pessoas, desperdícios de viagem, desperdícios de toda sorte, tá? Agora, no make money, da porta para fora, fazendo a execução comercial bem feita, hoje as empresas estão perdendo 40% da sua receita. Isso eu provo, a gente tem estudos que mostram isso. Há mais de 20 anos a gente tem uma área de Big Data que nos suporta dentro da consultoria, com dados concretos,
nós estamos perdendo muitas oportunidades que estão ficando sobre a mesa. E por melhor que seja o nosso modelo de execução da porta para fora, a gente ainda assim não tem a principalidade, não tem um IPP em todas as oportunidades que a gente pode explorar e fica sobre a mesa muito recurso que a gente tem que buscar. Por isso é que a gente é muito demandado aqui na consultoria de fazer exatamente isso, de buscar uma estratégia, porque, dado nossa maior força hoje em projetos orientados a essa área comercial, é onde as empresas hoje lhe demandam mais a gente. Montar um modelo de execução comercial e fazer com que, a partir do modelo de execução comercial sistêmico, a gente consiga criar diferenciação, criar alguma forma diferente de fazer. Todas as cooperativas singulares, Sicredi, Unicred, todas as singulares que a gente adotou estes mecanismos, em média, a gente dobra o resultado da cooperativa. E os nossos contratos têm uma cláusulazinha que diz assim: se não gostar, não paga. Se não dá resultado, não paga. E como a gente tem um trabalho forte com empresas que são muito grandes, John Deere, Coca-Cola, Ambev, New Holland, são companhias multinacionais gigantes, ninguém fica no mercado 40 anos se não estiver entregando. Tá certo? A gente entrega um modelo estratégico execuível, centrado numa diferença. Qual é a grande diferença? Fazer com que o resultado desse por uma abordagem ao mercado diferente, da qual, do porteiro ao presidente, nós temos dois cargos, os que vendem e os que ajudam a vender. Eu tomei um pênalti no Sicredi por conta disso há muito tempo atrás. Eu fui classificado como persona não grata. Num determinado momento, me disseram assim: o Sicredi não é banco, nós nunca vamos falar em vender, nós temos que atender o cooperado. Eu disse assim: o dia que nós sairmos dos grotões do Brasil e a gente começar a enfrentar a competição porrada em grandes centros urbanos, com PJ, com outras alternativas, nós vamos ter que ter meta, nós vamos ter que ter resultado, nós vamos ter que saber vender, tá certo? E, inevitavelmente, aquelas que, de uma certa forma, continuaram com projetos nas singulares com a gente, fizeram resultados maravilhosos, certo? Então, não que a gente tenha aqui a receita de bolo, mas o que a gente entendeu justamente é isso, ó. Existe um mundo chamado H3, que é esse mundo do futuro, essa visão de futuro, que é onde a gente precisa levar a organização. E para chegar nesse horizonte 3, nós temos que passar pelo horizonte 2, tomando grandes decisões que estão no ambiente do planejamento estratégico e priorizados e sustentados por um modelo de governança que monitora e incentiva o crescimento, o escalamento, o climbing da companhia. Não adianta planejar se a gente também não escala, se a gente não aprende, não escala, se a gente não executa e a gente não escala. Este ambiente aqui é o ambiente do planejamento estratégico, que prepara e desenha o futuro almejado. O ponto que poucas empresas vivem nesse ambiente aqui, Evandro, e o diagnóstico que a gente tem justamente é esse. A grande maioria vive aqui no H0, ó, no hoje, no agora, contaminado pelo H-1, que é o arrasto das questões de ontem, que acaba estourando na nossa agenda ontem, de hoje, ontem para hoje, e entendendo que o futuro passa a ser nada mais do que o H1, que é o logo ali, é fechar o mês, fechar o trimestre, e se tivermos no último trimestre, fechar e encerrar o ano, e vida que segue num looping permanente aqui, assegurando o operacional, assegurando o presente, mas sem fazer um ataque realmente dos gaps da própria estratégia. Então, o que que a gente fez? A partir dessas duas lógicas aqui, de buscar a execução comercial como um fator de diferenciação competitivo e de desenhar um modelo de governança que permita fazer o planejamento ser execuível e ser controlado, ser incentivado, ser cobrado, é que a gente desenvolveu uma metodologia de implantação de um plano estratégico, que é o que a gente fez em mais de 10 mil empresas e que normalmente leva 3 a 4 dias para fazer. A gente entrega para a companhia todas as grandes discussões construídas a partir do penthouse, lá em cima, do board, da diretoria, sem descer isso ainda com um monte de gente.
Quando a gente fez lá a visão 2020, lá do Sicredi, né, eu acho que já não estava mais na operação, era uma discussão democrática que não levava a nada. A gente ficou meses discutindo com os gerentes, não adianta. Se lá em cima a gente não tem a conciliação do que se entende como visão de futuro, a gente não consegue fazer o resultado acontecer. Então, a gente estruturou uma metodologia que já está para lá de consagrada, são mais de 1.000 empresas que a gente já passou com este modelo estratégico e que tem na estratégia competitiva, na ida ao mercado, no processo de abordagem ao mercado, o grande diferencial do nosso trabalho dentro da consultoria, que é de ajudar as companhias a fazerem resultado a partir de uma excepcional e excelente execução da porta para fora. Tá certo? Então, este é o desenhão, mais ou menos, do que a gente faz aqui. Eu não queria demandar muito tempo, porque eu queria também te ouvir, né? Mas é basicamente essa a nossa história aqui dentro da Alcon, né? Essa é a nossa vida aí nesses últimos 40 anos, né? Tá? Não sei se eu Bom, consegui dar uma visão geral não, aí, Evandro, né? perfeito, né? Tá. Inclusive, os nossos